Vamos lá para nossa aulinha de potências, nossa aula de hoje, tá? Nós vamos ver lá desde o início, tá? Seja A elevado a N, A é uma base, tá? E N é o expoente, é o número que fica em cima, é um númerozinho de cima. Significa multiplicar a base por ela mesma N vezes, tá? Então, uma potência qualquer, ela é um número que, elevado a um expoente, você vai multiplicar essa base, esse número, os N fatores que tiver lá em cima. Então, por exemplo, se aqui tiver 2 elevado ao cubo, tá vendo? Vocês vão repetir o 2, a quantidade de vezes que tá no expoente. Então, 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8, tá? Isso que se trata de uma potência. Potência é um número que tem um expoente, tá? Isso daqui, em concurso público, eles não vão ter muitas questões relacionadas à potência pura, né? Por exemplo, aplicar uma das propriedades, fazer uma potência igual eu fiz aqui. Geralmente isso daqui cai em prova quando você vai ver algo que cresce de forma exponencial, cresce muito rápido, uma bactéria. Isso aqui é mais comum em vestibular, tá? Só que em concursos caem questões que envolvem um pouquinho de potência, digamos assim. Vai ter um exercício lá que é para fazer relacionado a uma tabela. Às vezes um dado dessa tabela vai ser um número com o expoente. E aí, se você não sabe resolver, complica, porque a potência ela é matemática básica. Então, você precisa estar sabendo tudo para você poder aplicar em qualquer tipo de questão. Quando eu disse de questões que podem ser que caem em concurso, eu nem vou trazer isso daqui, tá? Mas tem as questões de logaritmo, que tem bastante propriedade de potência. Então, essas questõezinhas, elas vão vir em equação exponencial, que tem expoente em cima, logaritmo, nesse sentido, tá? Então, vocês precisam aprender potências. Por mais que o mais comum em concurso público seja cair regra de 3, porcentagem, juros, mas assim, a propriedade de potência cai bastante e eu percebo que os alunos não entendem, tá? Então, foi por isso que eu adicionei no conteúdo os conteúdos de potência e também de raízes, que quando cai os alunos às vezes perdem questão por não saber resolver tal raiz ou por chegar num número elevado assim e não saber como faz, tá bom? Vamos continuar então. Vamos para nossa terceira propriedade, potência de potência, tá? Como que a gente faz isso daqui? Quando aparecer um expoente dentro e um fora, tá? E uma base dentro do parênteses, você vai multiplicar o expoente que está dentro com o expoente que está fora. Então, A com o expoente aqui m vezes n. Exemplo, 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência. Como que você vai fazer? 3 elevado a 2 vezes 4, 3 elevado à oitava potência, tá bom? Potência de produto. Como que a gente faz isso? Essa relação aqui, a gente usa dos dois jeitos, tanto ela assim, quanto transformar isso nisso daqui, tá? Então, como que funciona isso daqui? Quando um número, duas letras estão assim juntas, sem nenhum sinal, significa que elas estão multiplicando, tá? Então, a gente pode tirar isso do parênteses, ficando a elevado a n, que esse n aqui, ó, ele tá elevando tanto esse quanto esse termo, tá? Então, a elevado a n vezes b elevado a n. Exemplo, 2 vezes 3 dentro do quadrado aqui, tá? Esse 2, então, ele está elevando esse número e está elevando esse. Então, 2 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Professora, mas a gente não poderia pegar isso e fazer lá 2 vezes 3 e o resultado dessa multiplicação elevada ao quadrado? Vamos ver. Ó, 2 vezes 3 vai dar 6, né? E 6 elevado ao quadrado, 36. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. E 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Sim. E por que então que existe essa propriedade? Pessoal, essa propriedade existe porque dependendo da expressão ou da situação que você estiver resolvendo, compensa tirar do parênteses, tá? Dependendo do que for, compensa você multiplicar e elevar ao quadrado. E aí, em outros casos, você vai tirar do parênteses e deixar os termos independentes, tá? A matemática, ela tem vários caminhos.
Esse daqui das propriedades, ele serve para questões que envolvem propriedades. Por exemplo, vou pegar a próxima folha só para vocês verem. Exemplos assim, ó, que a gente usa a propriedade, tá? Em questões de simplificação. Dependendo da questão, a gente não vai usar a propriedade, a gente vai usar mesmo a multiplicação e elevar ao quadrado, tá? Potência de quociente. Então, quando é uma divisão, né? Quando é uma divisão, é a mesma coisa. Tem uma fração dentro de um parênteses elevado a um expoente n, você pode separar os fatores lá, a elevado a n e b elevado a n, tá bom? Igual na nossa multiplicação. O exemplo, 3 quintos elevado ao quadrado vai ser igual a 3 elevado ao quadrado, dividido por 5 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 9 sobre 25, tá bom? Vamos para o próximo. Expoente zero. Toda vez que o número é elevado a zero é igual a 1, tá? Isso é uma regra. Todo número. 7 elevado a zero é igual a 1. 1099 elevado a zero é igual a 1. Esse número gigantesco aqui, ó, estou fazendo assim de cabeça, elevado a zero vai ser igual a 1. Podia ser 1 trilhão, 1 milhão, tá? Que seria elevado, esse número elevado a zero é igual a 1, tá? Sempre, 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 ok? Vamos agora para o nosso expoente negativo, tá? Essa aqui bastante aluno erra. Como que funciona quando o expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, esse 1 sobre aqui, essa inversão, ela é uma regra, tá? E aí, a nossa base que está aqui com o expoente negativo, ela vai passar para baixo com o expoente positivo. Então, é uma inversão, tá? Exemplo, 2 elevado a menos 3. Então, você faz a inversão, 2 elevado ao cubo positivo. Por quê? Porque a base, ela inverteu. É como se tivesse um umzinho aqui embaixo, né? E para você escrever isso contrário, você tem que colocar o 1 para cima e a parte que estava em cima, que vem para baixo, ela vai passar positiva, tá bom? Só o expoente. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado ao cubo, 8. 1 sobre 8, tá bom? A base negativa, isso aqui é um macetinho, é uma regrinha para facilitar seus cálculos, tá? Quando o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo, você não precisa ficar fazendo jogo de sinal. E quando o expoente é ímpar, vai ser sempre negativo, não precisa fazer jogo de sinal. Exemplo, a gente sabe que o 2 elevado à quarta potência é 16, e aqui tá um expoente par, certo? Então, a gente já sabe que vai dar lá 16 positivo, tá? Aqui é um expoente negativo com é um número negativo com expoente ímpar. Então, a gente sabe que vai dar um número positivo. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, menos 8, tá bom? Agora vem uma coisa para você cuidar. Isso aqui acontece, eu já vi isso aqui cair em prova, e aluno errar isso daqui, tá? Esse menos do número, você vai ter que pensar assim, ele é do número, ele tá junto com o número, tá? Menos 2 elevado ao quadrado é diferente de menos 2 elevado ao quadrado. Porque esse negativo aqui, ele vai ficar assim, ó. É como se ele fosse desse primeiro 2. Então, menos 2 com o expoente 2, você repete, né? E na hora de repetir, esse segundo 2 não tem o sinal. Esse menos é desse primeiro 2, tá? Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. E aqui, ó, expoente sinal negativo dentro de parênteses com o expoente par dá positivo, 4. Ó, menos 2 vezes menos 2. Vai dar lá menos com menos mais, 2 vezes 2, 4, tá? Então, não cuidem com isso daqui, não cometam esse erro em prova, tá bom? Questão de concurso, né? Mais voltado para estilo de concurso. Simplifique. 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá fazer... Aqui é uma multiplicação, né? E a gente viu que quando tem multiplicação com a mesma base, a gente mantém a base e soma-se os expoentes. Então, 5 mais menos 2, ó, agora faz o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos, 5 menos 2, 3. Então, 3 elevado ao cubo. E embaixo, 3 elevado ao quadrado. Aqui também dá pra gente aplicar a propriedade de potência, né? Quando a gente tem bases iguais dividindo e expoentes diferentes, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. 3 elevado ao expoente 1 é sempre o próprio 3, tá? Pessoal, pra gente resolver esse tipo de questão, o vídeo acabou cortando, eu precisei voltar, tá?
Para a gente resolver questãozinha assim, quando tem o mais e o menos, a gente tem que lembrar que as propriedades, elas só são de multiplicação. Então, se fosse lá 2 elevado ao expoente 101 vezes 2 elevado ao expoente 100, a gente fazia a manutenção da base e somaria lá o 101 mais o 100. Então, a gente somaria lá o 101 mais o 100, que daria 201, né? Como aqui o caso é subtração, a gente não pode. Então, toda vez que uma questão vier potências somadas ou subtraídas, então um menos ou mais, a gente não vai fazer propriedade de potência. A gente vai ter que transformar numa propriedade de potência. E para fazer essa transformação, a gente põe em evidência, porque evidência nada mais é do que você pegar um número, por exemplo, x igual a vezes 2x mais 3, tá? Pôr em evidência é você pegar um termo em comum. Isso daqui vai ser igual a 2x ao quadrado mais 3x, né? Então, para você transformar isso aqui, você precisa pegar algo em comum, que é o x, no caso. No nosso caso, é o 2. Então, toda vez que vier questão de concurso, tá? Envolvendo subtração ou soma de potência, você transforma em evidência, ok? Pausa essa parte aqui, dá uma pensada para você conseguir acertar, tá? A gente pode colocar em evidência, então, o 2 elevado ao expoente 100, não é mesmo? Então, vamos fazer lá. 2 elevado ao expoente 100. Isso daqui vai ser 2. Para chegar no expoente 100, 101, vocês concordam que seria o 2 elevado ao expoente 100 vezes o 2 elevado ao expoente 1? Por quê? Bases iguais, soma-se 2 expoente 100 vezes 2 expoente 1, vai dar o 101, né? Menos, porque aqui é menos, ó. E o 2 elevado a 100? Vocês concordam que o 2 elevado a 100, para ele chegar no 2 elevado a 100, vai ser vezes o 1? Certo, né? Vezes o 1. Beleza? Continuando lá, tá? Então, chegamos aqui a essa situação. Então, a gente faz lá 2 elevado ao expoente 100 vezes 2 elevado ao expoente 1 é o 2, e 2 menos 1 é o 1, né? 2 elevado a 100 vezes 1. O 2 elevado a 100 é igual ao próprio 2 elevado ao expoente 100, tá bom? Então, a resposta disso vai ser a letra B. Vamos para a nossa próxima questão de concurso. Ó, qual é a metade da metade de 16 elevado à oitava potência, tá? Então, vamos fazer lá. A metade de 16 elevado à potência vai ser 16 com expoente 8 dividido por 2. Para a gente fazer isso daqui, a gente precisa transformar em bases iguais, né? Então, a gente olha para a nossa menor base e vê se é possível transformar a nossa maior base em base 2. Então, a gente sabe que o 16 é 2 elevado à quarta potência, né? E aqui o 2 e o 8 para fora. Concorda? Sim, né? Então, a gente transformou isso daqui em base 2, e daí a gente agora continua. Expoente fora, expoente dentro, a gente multiplica, né? 2, 4 vezes 8 vai dar 32, dividido por 2, tá? Esse número aqui vai ser igual, expoente 1, bases iguais, isso é expoentes diferentes, a gente subtrai, né? 32 menos 1, 31. Agora, vamos fazer lá a metade da metade, né? Então, 2 elevado ao expoente 31 dividido por 2, tá? Ó, aqui vai ter o 1zinho, né? Mantém-se o 2, 31 menos 1, 2 elevado ao expoente 30, que tá lá na alternativa E de elefante, tá bom? Vamos para uma revisãozinha simples, tá? Potência, então. A gente aplica as propriedades, né? Quando tem questão de simplificação, questão envolvendo expressões numéricas, e assim por diante, tá? E quando a gente aplica a evidência ela nada mais é do que uma das propriedades de potência, tá? Mas a evidência ela é a questão da multiplicação. Então, vocês vão aplicar as propriedades quando tem questão de simplificação e expressões numéricas. Quando vocês vão aplicar a evidência, tá? A evidência ela vai ser aplicada em questões de soma, tá bom? Por mais que aqui uma das propriedades seja a multiplicação e ela envolve a evidência,
As propriedades que eu digo são aquelas lá de divisão, de multiplicação, de expoente dentro, um expoente dentro, um expoente fora, multiplicação, nesse sentido, tá? As de evidência vocês vão aplicar, então, quando vem uma soma com números que dá pra gente pôr em evidência, ou seja, mesma base, tá bom? Ou mesma base ou um número que a gente possa transformar na nossa base. Questões quentes de prova, tá? Quando tem transformação de base. Evidência. Metade de uma potência. Metade de uma potência. Notação científica, tá? E equações. Eu diria que é o forte. Tá bom?